Oh my God, esse tempo todo tá eu falando aqui o vídeo sem som no YouTube. Vamos lá. Oh God. Produce fruit in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Luke 3:8. Obrigada por avisar, Angélica. Thank you. E aí eu vou ler novamente a versão que está na Almeida em português. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Anyway, bora lá. Vamos. Lembrando aqui que quem perdeu o início, que estava sem sol, todos que estão em verdinhos foi porque eu criei que todo mundo consegue entender que palavras são essas sem eu precisar focar nelas. Então, produce fruit, produzir fruto. Abraão, Abraão, Abraham, seria o Abraão, father, pai, God, Deus, children of Abraham, filhos de Abraão. Aí a gente consegue estar fazendo aí uma associação. E aí, vamos lá. In keeping with repentance, em português, se a gente for traduzir ao pé da letra, lembrando tradução ao pé da letra, que é palavra por palavra, seria em mantendo com arrependimento. Só que isso em português não faz muito sentido. Em mantendo, em continuando com arrependimento, não faz sentido. Falando nisso, eu vou até colocar aqui já logo que repentance é arrependimento. Vamos lá. Opa, esqueci de botar o O ali. Arrependimento. E vamos lá, vamos destrinchar o que está acontecendo, de fato, com in keeping. In keeping, em inglês, vai vir com um sentido um pouquinho diferente do que a gente estaria com ao pé da letra, tá? Então, na realidade, o que está acontecendo? Tá aqui, ó, no sentido de simplesmente mantendo. Mantendo em arrependimento. Seria ou conservando, tá? Mantendo ou conservando com arrependimento. O in, na verdade, ele vai estar dando um outro sentido aqui. Ele não vai estar com sentido de em, igual a gente está acostumado, mas sim com um sentido de faça isso dessa forma, faça aquilo daquela outra. Então, no português, produza fruto mantendo, produza fruto de forma tal. Então, o when, quando a gente for traduzir aqui, vai ser dentro de uma ideia um pouco diferente. Produza frutos conservando o arrependimento, tá? Seria uma adaptação para a gente conseguir entender melhor. Mas como a gente vai fazer, por exemplo, falar dessa forma em inglês? Como que vocês vão montar frases que precisam disso? Produza frutos. Então, a frase... Calma aí, deixa eu ler a Almeida aqui, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá na Almeida. A outra versão no inglês básico tá assim, ó. Deixa eu ler para vocês. Bring forth with their four fruits worth of repentance. Na verdade, isso aqui é King James. A King James está falando produza, tá? Também. A ideia de produzir. Bring forth, produzir.
frutos dignos de arrependimento. Essa aqui tá literalmente como digno de arrependimento. Mas na versão básica, cadê? Deixa eu abrir aqui. Vou até copiar para vocês. Aqui, ó. Esse trecho tá aqui. Estão conseguindo já ver? Para me respondam aqui se tá dando para ver. Vou botar outra cor. Vou botar em... Ops, esse daqui é preto. Make clear by your acts that your hearts have been changed. Produce fruit in keeping se tornou aqui tudo. Make clear by your acts. Tipo, mantenha claro, faça claro por suas ações, tá? Vou botar lá embaixo. E aí eu vou pegar a versão português para deixar aqui para vocês também. Lucas 3, 8. Aqui. E aí eu vou deixar ele aqui em cima, ó, de base para vocês. Essa aqui é na mesma versão que a gente está lendo. NIV. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ó, e não comecem a dizer a si mesmos, tá totalmente diferente. Assim como no português a gente vai fazer a diferença, no inglês também tem. Então, na Almeida tá produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Na NVI tá não comecem a dizer a si mesmos. Só que eu gosto muito dessa versão que a gente está aqui, sobre a ideia do arrependimento, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Porque não é só a ideia aqui dizendo. Na verdade, esse trecho aqui só tá dizendo a parte bem diante. Tirou tudo o produce fruit in keeping with the repentance. Anyway. Perdão. Keeping with repentance. Produza frutos conservando o arrependimento. É a forma que a gente vai traduzir aqui. Produce fruit. Bora lá. Quando eu quero falar, produza frutos que façam ou que conservem o seu arrependimento. A gente tem mais de uma opção de fazer essa frase para o inglês. Produza fruto que conservem ou conservando o arrependimento. Produce fruit that maintains the... Opa! A live no Instagram caiu. That maintains repentance. É uma possibilidade. A outra possibilidade, eu vou precisar do in e o if aqui por conta do keep. A palavra, o verbo keep, ela vai puxar o if junto com ela, por mais que na tradução não venha esse sentido de com, tá? Mas quando eu falo keep with good hearts, mantenha-se bom, por exemplo, um coração puro. Keep vai sempre puxar with para o que ele for completar. Keep going, eu não precisei completar uma coisa a mais, porque isso fui direto para um outro verbo. Agora, mantenha os estudos. Ótimo. Esse exemplo aqui, ó. Vou botar até aqui embaixo. Na frase, mantenha os estudos. Opa, estudos. Ficaria em inglês. Keep with
the studies. No inglês, ele vai pedir que esse keep puxe o if junto com ele, tá? É uma regra. Alguns verbos pedem algumas palavrinhas específicas. Não tem muita explicação na hora de que faça sentido no nosso português, tá? Então, keep with é tipo, mantenha-se de mãos dadas com aquela situação. Então, o if ele vem com essa ideia de união. Então, mantenha o quê? Agarrado com aquilo dali que eu tô botando de complemento. Keep with repentance é a nossa frase. Então, o if nessa frase não tem o sentido de com, mas sim como a ideia de complemento para o keep. Então, mantendo, conservando o arrependimento. É a forma que a gente vai traduzir aqui, ó. Deixa eu colocar em vídeo. Ó. Produza. Tá? É como a forma que a gente vai traduzir esse trechinho aqui. Deixa eu só mudar a fonte, o tamanho da fonte. And do not begin to say. E. Do not begin. E. Não. Hello, people. E não. Do not. É junto. Depois, uma outra aula, eu explico isso daqui melhor. O porquê do do e não direto not. And do not begin to say. E não comece. Begin. Comece. To say. Aqui que vai estar uma outra questãozinha. Não comece a dizer. É o que estaria aqui no português, mas eu vou puxar algo para vocês aqui. Não tem esse a no inglês aqui, porque o begin é comece. To say é dizer. Deixa eu destacar para vocês visualizarem isso aqui melhor. Begin, comece. To say, tá junto. Comece, dizer. Ó. E cadê aquele ar ali no nosso português? Que tá no nosso português. A gente tá adaptando, tá? No inglês a gente não precisa. Então, quando a gente usa o begin, isso, begin aquilo outro, comece isso, aquilo outro, etc. Eu não preciso desse complementozinho que tá aqui no nosso português, que eu adaptei para dar o mesmo sentido que a gente precisa aqui. Quando eu uso begin, eu posso ir direto para o próximo complemento. Begin to say, begin to speak, begin to work, begin e etc. E lembrando que esse to do say, quer dizer, ele só tá botando pra gente como se fosse esse R aqui do final do dizer, tá? Que é o que tá dizendo que o nosso verbo está na forma infinitiva, não tá sem conjugação, na forma original, aquela forma que a gente vê lá no dicionário. To say. To yourselves. Até aqui tudo bem, gente? Eu tô meio acelerada, que atrasou um pouquinho com esse negócio do áudio. So far, so good. Até aqui, quem tá conseguindo acompanhar, tá conseguindo entender essa bagunça que eu tô fazendo aqui na tela? Quem tá pelo YouTube, pelo menos. Diz pra mim aí no comentário se tá conseguindo acompanhar. Vamos lá. Enquanto eu espero vocês responderem, eu vou já botar uma outra observação aqui embaixo.
Yourselves. Verde, não, vermelho. Yourselves é a si mesmos ou próprios, a si próprio. Tá? Então, myself para mim, yourself para você, yourselves tá no plural, então para vocês mesmos, para si próprio. E aí eu não botei a ideia do vocês mesmos. Tá? E aí eu vou continuar. We have Abraham as our father. Nós have, ter. Nós temos Abraão as our father. Eu vou puxar aqui para cá, deu para passar. As. As é como, tá? Como. Vamos lá. Lá em si, na versão de cima, tá? Abraão é nosso pai. Só que na versão que estamos lendo aqui, não está dizendo que Abraão é nosso pai, não ao pé da letra. Na Almeida tá temos por pai a Abraão. A minha Almeida, acho que de 2011, não, antes. We have Abraham as our father. Aqui é um como, no sentido de comparação. Então, por exemplo, quando eu falo you look, you look não, you go to church as you go to church as you don't have problems. Sei lá por que veio essa palavra, essa frase na minha cabeça, mas vamos lá. Que ficaria, você vai para a igreja como se. As if. Como se você não tivesse, como se você não tivesse problemas. Ou if you didn't have, vou botar melhor aqui, ó. Não tivesse problemas. Como se. Como eu tô comparando uma versão sua que tenha com uma versão que não tenha alguma coisa. Tá. E aí, na frase em cima, we have Abraham as our father, estamos comparando Abraão com a figura de pai, como uma comparação, como o nosso pai. We have Abraham. We have. Nós temos Abraão como, e aí temos our com nosso pai. Pergunto para quem está conseguindo acompanhar aqui ao vivo, se puder botar no comentário. Tem o mesmo sentido, essa frase, we have Abraham as our father, com a frase que tá ali em cima, que eu vou botar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Abraão é nosso pai. Ela tem o mesmo sentido? Vocês acham que ela tem... Só me responde sim ou não. Ela tem o mesmo sentido com a que tá aqui embaixo? Dizendo nós temos... Vocês acham que ela tá dando o mesmo sentido, a frase? Mudei a forma de falar, a tradução, tá totalmente diferente, mas manteve o sentido?
Essa pergunta, ela não é só em relação ao inglês, tá, gente? É uma pergunta de questões também com relação a versões bíblicas da Bíblia. Uma interpretação, a pessoa que traduziu de uma forma diferente. Vocês acham que manteve a mesma ideia? We have Abraham. Nós temos Abraão como nosso pai. Dizendo a si mesmos, abre aspas, Abraão é nosso pai. Numa frase, a gente está tendo o sentido de eu estou afirmando que ele é. Na outra, eu estou dizendo que temos como se fosse, tá? É um sentido de é como se ele fosse nosso pai. Porém, se a gente for pegar a história da Bíblia, né, a história bíblica e toda a ideia que os judeus têm com essa relação em relação à palavra pai Abraão, a gente tem a ideia da descendência, né? A gente vai trabalhar a descendência de Abraão. Ele foi o nosso ancestral. Então, para o sentido no hebraico lá na época, era a ideia pai. Então, não tinha a palavra, por exemplo, avô, bisavô, trisavô, e aí vai trazendo para trás. Tinha a palavra pai. Na Bíblia, vai ser muito comum também ver, em vez de, por exemplo, falar fulano era primo de ciclano. Não vai ter isso na Bíblia também, não vai ter essa palavra primo, vai ter irmão, irmã, primo, prima, tá? Então, aqui não vai ser só, a gente não tem que olhar para um versículo bíblico, não apenas na tradução, a gente também tem que entender um pouquinho o contexto. Então, por isso tá com essa comparação. Por que que eu gosto dessa versão? Porque ela faz a gente refletir um pouquinho melhor para o que era o sentido, né? Que a gente faz a interpretação de uma forma um pouquinho mais exata com o que, que eles queriam dizer no hebraico, acho que é o que estava no Novo Testamento, ou grego. O Novo Testamento está no grego. We have Abraham as our father, significa que eu estou comparando como se Abraão fosse, mas na verdade ele não é. É diferente que se eu pego a frase como Abraão é nosso pai, faz dar sentido de quê? Quem não entende o contexto, entende como se ele realmente fosse, tá? Foi do sêmen dele que eu nasci, mas só que não é esse sentido que a gente está aqui. Então, para o inglês, estudar a Bíblia no inglês, tender a pegar versões como NIV, para a gente conseguir não só destrinchar questões do estudo de uma melhor forma, mas que também ajuda na interpretação do sentido que aquilo quis dar. Entenderam? Yes or no? Bora lá. For I tell you that. Pois, tá? O por. Cadê? Aqui. Por normalmente é entendido como por ou para. Porém, ele também aqui dá sentido de pois. Pois. Pois eu te digo. Tell, ou é o contar. Pois eu te conto. I tell you that. Eu te conto. Pois eu te conto that. Deixa eu puxar a setinha aqui pro that. Isso aqui é interessante porque vocês vão ver muito, muito, muito em várias situações, tá? Tá ficando meio bagunçado. Daqui a pouco eu apago para poder facilitar a visualização para vocês. Anyway, vamos lá. That. Opa, não quer escrever? Bom, agora vai. That. Normalmente a gente entende o that como aquilo, aquele, aquela.
Porém, aqui, vou botar aqui, ó. Porém, ele tá com o sentido que aquilo, aquela situação que faz e tal coisa. Aquilo que traz aquele outro sentido. Então, esse que, quando eu vou explicar, eu te digo que ele me contou que fulano estava contando que tal situação aconteceu. Esse que é o that, tá? A gente não tem a palavra que no inglês. E aí, o that, na maioria das vezes, vai vir substituindo essa ideia, tá ok? Então, que fica a ideia para vocês aí. Não é aquele, aquela ou aquilo, é que. Out of these stones. Deixa eu marcar. Vou marcar em vermelho. Vamos lá. Out of dá o sentido de fora de, para fora, tá? Para fora, out of the house, por exemplo. Out of the house, para fora da casa, o lado de fora. E o sentido aqui, a gente está falando de pedras. Não tem como, não existe a ideia do para fora das pedras. Mas o out of não vem só com a ideia de para fora, mas sim eu posso criar algo a partir de, tá? Então, aqui o sentido vai ser o a partir de, tá? Então, não vai vir com o sentido de para fora, mas no sentido a partir, tá? Através disso, através daquilo, a partir desta situação, eu consigo fazer tal coisa. Então, o out of, os dois juntos, vai dar o sentido de a partir ou através, por meio de. Tá, vou botar aqui também, ó. Tá? Então, interpretação é mega importante aqui. Por que eu falo, gente, nem sempre usam o Google Tradutor, porque às vezes a gente quer traduzir uma palavra por vez, sendo que o sentido que a gente precisa, a palavra tem que estar junto com alguma outra coisa, que é o caso do out of. Out of, junto, que vai dar esse sentido. Se eu pegar o out e o off separado e for traduzir um por um, não vai ter essa mesma interpretação que eu estou dando aqui. A mesma coisa seria lá no in keeping. In, em, keep, manter, com, repentance. Traduzindo ao pé da letra, uma por uma, a gente não chega no sentido que a gente quer. Então, algumas palavras, quando vocês forem pesquisar em inglês, pesquisem junto com o que está logo depois dela, para ver se muda o sentido. Pesquisa separado, mas quando for pesquisar também, coloca junto. Será que muda o sentido quando eu coloco isso daqui junto com aquilo dali? Será que muda o sentido se eu pego essa mais essa? E aí, vocês, quando forem fazer traduções, trabalhem com essa ideia, tá? Out of these stones, these. Ok, vermelho, Rebeca. These. Esses, essas, estas. Out of these stone. Stone, pedra.
rochas, tá? Out of these stones, God can raise up. Can é poder, tá? Ou pode, no caso aqui, fazer alguma coisa. Raise up. Raise é levantar. Raise up, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui. Bora, às vezes tem que ser trabalhado alguma coisa em par, que é o caso do raise up, tá? Raise up vai os dois juntos, ok? Vai trazer o sentido. Deixa eu mexer aqui para poder. Opa. Beleza, agora tem espaço. Vou jogar para cá. Vamos lá. Agora eu consigo explicar melhor. Raise up. Raise up tem um sentido quando estão juntos. No português, ali em cima, tá? Poder fazer surgir. Raise é de se levantar ou criar alguma coisa, tá? E aí que vem a grande sacada aqui. Qual a diferença do raise sozinho com o raise up? Qual é o sentido que vai fazer quando eu coloco os dois juntos? Up é de alto. Então, se up é de alto, eu não estou falando a ideia de levantar alto. Eu estou falando uma ideia de... Deixa eu pegar minhas... Aqui. De erguer algo, tá? Então, raise up, eu não tô levantando algo, não é de, por exemplo, tô levantando, mas, por exemplo, pegando alguém e erguendo ao alto, elevando alguma coisa. Cadê meu... Aqui, achei meu mouse. Então, erguer, elevar, levantar nesse sentido, tá? Erguer, elevar, levantar. Tá? Mas, no sentido que tá aqui, o erguer filhos de Abraão, não é um erguer de somente levantar alguma coisa, mas sim do fazer surgir, do criar. Então, eu estou levantando fulano para ser tal coisa. Não é levantar literal, é um levantar de preparar, de criar, estou criando para que seja tal coisa, tá? Então, vem uma observação aqui, criação, tá? Erguer algo para tal coisa, criar para que faça tal coisa. Raise up. Muitos pais, hoje em dia, ainda fazem isso, mas alguns pais fazem o seguinte: eu estou criando fulano para ser médico. Eu estou preparando, estou criando com que seja um grande homem, uma grande mulher na vida profissional. E aí, quando a gente vai usar esse termo em inglês, a gente pode usar o raise up. Então, I'm raising up my kids to be... Opa, agora vamos lá. Ó, exemplo. I'm raising up my kids to be doctors. Então, estou criando meus filhos para serem médicos. Então, I'm raising up my kids to be doctors. Aí vem a palavra. I can, God can raise up children of Abraham. Pode criar filhos de Abraão a partir da pedra, que é o que está no início ali.
Ok? Bora lá. O que que eu vou perguntar? Eu sei que tá meio bagunçado, tem gente que chegou aqui no meio, tem gente que chegou no início e me viu falando e tava tudo mudo. Apesar dessa grande confusão do início, eu quero perguntar para vocês: estão conseguindo acompanhar? Conseguiram entender essa grande bagunça que aconteceu aqui? Tá ok? Manda, puder colocar no chat um joinha e eu apaguei sem querer. Vamos lá. Manda um joinha, tá? Conseguiu acompanhar? Conseguiu entender o que aconteceu nessa passagem? Lembrando que domingo, bora lá. Lembrando, não, fica um anúncio, na verdade, para vocês aqui, que não está sendo anunciado para ninguém. Vocês estão o primeiro a saberem. Domingo, eu vou fazer uma live extra, uma live surpresa. E aí, quem está no meu Instagram, eu vou pedir que vocês cheguem lá e votem. Eu vou abrir uma caixinha daqui a pouquinho para vocês votarem para nossa live de domingo. Inglês com Bíblia ou com música? Ou com alguma outra coisa, tá? Assim que eu sair da live aqui, corre lá para poder votar o que vai ser o tema da nossa live de domingo. Ela ainda não está definida, e aí eu quero muito essa ajuda de vocês para estar definindo a nossa live aqui. Vai ser aqui no YouTube, tá? Quem está acompanhando pelo Instagram já fica sabendo. Vai ser no YouTube, porque vai ser um aulão novamente. Pode ser com outros temas. Quem não conhece nenhuma aula minha ainda de inglês com, com música e tá já no meu YouTube, depois dá uma corrida aqui, mexe, fuxica um pouco e vê que tem algumas coisas. Então, meu YouTube atualmente é mais para fazer esses aulões. Quem não me seguia já segue logo de uma vez para poder ficar atento. Bora para outros recados. Domingo tem live? Que horas, Rebeca? A live de domingo vai ser às 10. Eu pensei em fazer mais cedo, igual hoje, mas poxa, quem vai acordar cedo no domingo, né? E aí tem a galera que também vai para a igreja às 9 da manhã, então talvez 10 dá tempo da pessoa chegar ainda pegar um pedaço da live. Ou já chegar e mesmo que volte e assiste depois. Vai ter essa live. Na terça-feira tem outra live, já com a psicóloga Patrícia, novamente, às 12. Lembrando que eu estou falando todos em horário de. Opa, calma aí. Eu estou falando em horário Brasília, referente ao horário Brasília, tá ok? Continuando, quem não está no grupo da jornada do Destrave tá perdendo conteúdo, tá perdendo um monte de coisa que tá acontecendo por lá, tá rolando mini podcast para poder destravar o inglês de vocês, então corre, dá tempo. E eu já eu dou instrução para vocês lá nos stories do meu Instagram. Bom, alguém tem alguma pergunta para dizer? Vou dar um tempinho aqui no final para vocês botarem no chat. Quem quiser fazer alguma pergunta para eu estar respondendo com relação à passagem, alguma coisa que não ficou clara, me avisa. Enquanto eu faço a leitura dessa frase da Malala. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. E o que a Malala disse aqui? Você nunca está velho demais para determinar novos goals, não, perdão, para traçar novas metas ou sonhar novos sonhos. Não existe idade para uma nova meta, não existe idade para viver um novo sonho. Então, aqui eu vou bater na tecla da ideia de que não tem essa de que tem que estar novo para poder aprender inglês, não tem essa que tem que estar ser criança, adolescente, ou tô velho demais para aprender inglês, acabou, não tem mais para mim. Não, não existe isso. Nunca vai ser tarde demais para tentar. Inclusive, deixa eu contar para vocês uma coisa enquanto do tempo de vocês botarem a pergunta de vocês. Eu lembro de quando eu estava na minha primeira faculdade, no meu primeiro ano, eu lembro de assistir
uma formatura onde um dos estudantes que estava se formando tinha 70, acho que 72 anos, se eu não me engano, tá? Tinha mais de 70. A pessoa, já na velhice, resolveu, olha, tô aposentado, vou realizar o sonho que eu sempre tinha de fazer tal coisa. Meus filhos já estão criados, não tem mais nada a perder, né? Vou continuar seguindo os sonhos. Então, não tem idade. Inclusive, não sei se ela está aqui. Ontem eu fechei uma aluna que ela já está com 60. Então, não tem idade para aprender inglês, não tem idade para avançar, para seguir um novo sonho. Bom, eu creio que ninguém está com dúvidas. Então, vou finalizar meu coffee e thank you very much pela paciência de vocês que estiveram comigo aqui. Já fiquem sabendo que é a live de sexta-feira do café, para tomar um cafezinho comigo. É uma live que tem recorrência nas sextas-feiras pelo YouTube. Eu vou tentar sempre manter, então, quando acontecer de alguma sexta-feira não rolar, não acontecer, eu vou estar avisando. Mas é esse o nosso bate-horário, 7h15 da manhã, aulão no YouTube. Semana que vem, sexta-feira que vem, vai ser um aulão com música. E aí depois eu vou pedir votação, vou entrar em votação com vocês lá nos stories do Insta. Qual vai ser o tema da semana que vem, qual vai ser o dia da semana também, o horário. Se alguém acha que, tipo, eu podia ter uma aula sobre isso tal horário, tem como? Quem sabe? Manda mensagem para mim lá, se alguma sugestão que tiver, que eu posso trabalhar essa ideia. E aí a gente faz votação do que a gente, de acordo com a minha agenda também. Então, se não me segue ainda, siga. Eu vou estar deixando temporariamente essa live de hoje salva, essa de hoje, por conta de problemas técnicos. Eu não vou deixar ela salva por muito tempo. Então, salva já, assiste no decorrer do dia, quem não pegou o início, que até domingo eu tô tirando ela do ar. Thank you very much, people. Bye bye.